Lucas, capítulo 15, eu vou só fazer uma reflexão com vocês. Lucas, capítulo 15, eu vou ler muito e vou falar pouco. As parábolas são as parábolas dos perdidos. Lucas 15, coloca para mim aí na tela que todo mundo acompanha. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E traz-me um bezerro cevado e mata-o, e comamos e nos alegramos. Nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Terminou aí? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção nesse texto,
porque ele nunca falou de dracma e nunca falou de ovelha. Ele sempre falou de gente. Ele sempre falou da postura que Deus, como Pai, tem para conosco. E muito mais do que isso, a história aqui narrada tem a ver de como nós precisamos aprender com o Pai a nos posicionarmos com outras pessoas, e dentre elas também os nossos filhos de forma especial nesta noite. A proposta de Jesus é falar de coisas extremamente valiosas, mas como disse o irmão aqui na hora da oferta, às vezes nós como ser humano temos muita dificuldade de fazermos a leitura de valores para Deus, porque na maioria das vezes trabalhamos com a mente terrena. É muito importante nós entendermos para quem Jesus está falando. Quando entendemos isso e os valores dessas pessoas e o que elas estão pensando, nós vamos entender por que é que ele vai usar essas figuras de linguagem para se expressar. É importante observarmos que muitos publicanos estão procurando Jesus. Por que os publicanos estão procurando? Provavelmente por causa da transformação de Levi, agora chamado Mateus, ex-cobrador de impostos. Dificilmente um publicano acharia que um rabi, um mestre, o Messias, iria permitir a presença deles em seu grupo. Quando Jesus rompe esse paradigma, dizendo para Levi, no ambiente, na coleta de impostos, deixe tudo isso e me siga, e esse homem deixa todo aquele ambiente tão rentável, tão agradável, tão protetor, que é ter a seu favor ou por trás de você a águia da bandeira romana e as pernas de ferro da estátua te protegendo com um exército poderoso. Quando Jesus aceita este homem, mais à frente nós vamos ver a mudança também do Zaqueu, um ex-publicano, que agora vai viver uma novidade de vida. Nós descobrimos que Jesus está rompendo paradigmas e achando valores onde pessoas não conseguem enxergar. Então quem está ouvindo Jesus são pessoas de dentro de casa e de fora de casa. Ele tem publicanos, ele tem pecadores, ele tem escribas, ele tem fariseus, ele tem os discípulos, ele tem o povo. O que ele tem é uma multidão ao seu redor. E para falar para aquelas pessoas que estão buscando muitas vezes achar que alguns não são dignos de ter acesso à salvação, Jesus começa a falar de coisas valiosas para pessoas, para seus ouvintes. Então ele fala de uma das mercadorias mais valiosas da época, uma ovelha. Ele diz que uma ovelha num rebanho de 100 se perde. E quando uma ovelha se perde, toda uma mobilização precisa ser feita, porque ela é muito valiosa. Então, o que o pastor dessas ovelhas faz? Busca um ambiente seguro para colocar as suas 99 ovelhas. Mas ele só perdeu uma, é apenas 1%, não interessa, mas ela tem tanto valor que ele desloca as suas ovelhas para um ambiente seguro e sai em busca da ovelha perdida. Por quê? Porque ele não quer levar prejuízo financeiro. Os ouvintes de Jesus estão entendendo isso. O que Jesus está dizendo é que quando você e eu vivemos situações onde o prejuízo é material, nós sabemos como vamos nos posicionar. Por quê? Porque o que nós reconhecemos com muita facilidade é o mundo físico, é a perda, é o dinheiro, são os bens. Tudo bem, esse indivíduo perde sua ovelha, ela vai embora, se desgarra,
talvez sem perceber que as outras estão se deslocando, talvez atraída por uma graminha mais verde. Talvez por causa disso, ela foi embora. E ele então coloca as ovelhas em lugar seguro e sai caminhando em busca de sua ovelha. Acha, coloca ela nas costas, volta e comunica a seus vizinhos: olha, gente, pode ficar tranquilo, porque eu achei a minha ovelha. É hora de comemorar. O prejuízo, ele não vai acontecer. Beleza? Para isso, ele usa a figura de um homem. Para trazer as coisas numa amplitude geral, global, o próximo exemplo também é de perda material. Agora não é uma ovelha, é grana, é espécie, é liquidez. Agora não é um homem, agora é uma mulher. Agora não é lá fora, agora é aqui dentro. É dentro de casa. Uma mulher tem 10 e ela perde 1. Agora a perda, que na primeira história era apenas 1%, agora passa a ser 10%. E o texto diz que quando essa mulher, narrado por Jesus, pede uma moeda, pronto. Diz que ela acende uma candeia e começa a varrer a casa e procurar. Por quê? Porque tem prejuízo. Se tem prejuízo material, eu vou atrás, eu vou descobrir onde é que ela está. Eu preciso fazer com que esse prejuízo saia da minha vida. Então eu vou atrás. Eu não sei se os ouvintes estão entendendo, mas Jesus nunca falou de moeda e nunca falou de ovelha. O que ele está dizendo é: eu vim para salvar todo mundo, porque para mim uma alma é preciosa. O grande problema é que pode ser a alma de alguém que não vale nada para você. Porque quando é a alma do seu marido, quando é a alma do seu filho, quando é a alma de alguém que está tão próximo, aí tem valor. Mas quando é a alma de alguém que você não conhece, de um traficante, de uma prostituta, quando é alguém que é tão valioso para Deus, mas que não é valioso para nós, as coisas começam a complicar.